Você pode se apaixonar por uma cidade em apenas um dia. Você acredita? Olá, meus queridos. Meu nome é Julieta e hoje eu estou em Tula. Tula está localizada a 170 quilômetros de Moscou e tem uma população de 470 mil pessoas. É uma cidade antiga que foi fundada em 1146 e é até um ano mais velha do que Moscou. E é o lar de alguns dos símbolos principais da Rússia, o Pryanik e Samovar. Há mais de 300 monumentos arquitetônicos em Tula, mas o mais importante e mais antigo é o Kremlin de Tula, que este ano completa 503 anos. É a partir do Kremlin que decidi apresentar a cidade a você. No século XVI, Tula era uma cidade fronteiriça do Principado de Moscou e do sul havia constantes ataques de tártaros que saqueavam as cidades russas e levavam os russos em cativeiro. Após outro ataque do Khan da Crimeia, o czar de toda a Rússia ordenou a construção de uma nova fortaleza para bloquear o caminho dos tártaros para Moscou. A construção do Kremlin de Tula levou 6 anos e o local para a construção não foi escolhido por acaso, pois ao redor do Kremlin havia obstáculos naturais. De um lado rio, de outro lado floresta e de terceiro lado pântanos impenetráveis. Por isso era impossível contornar Tula e também era impossível conquistar Moscou sem tomar Tula. Para tornar a fortaleza estável, foram cravadas estacas de carvalho a 8 metros de profundidade nos pântanos. As paredes eram feitas de pedra branca com uma altura de 9,5 metros, largura de 3 metros e um perímetro de 1 quilômetro. No topo do muro há uma passagem de 2 metros de largura que costumava ser coberta por um telhado de madeira. Durante 500 anos, o Kremlin ficou 2 metros abaixo do solo. É um dos 12 Kremlins no território da Rússia, tem 9 torres e 5 entradas. Os historiadores ainda discutem quem construiu esse Kremlin, os italianos ou os russos, mas os livros didáticos dizem que foram os italianos que o construíram. No topo da parede vimos os dentes chamados de cauda de andorinha, que vieram da Itália para a Rússia. Aristóteles Fioravanti, italiano que construiu o Kremlin de Moscou, pela primeira vez na Rússia fez essas caudas de andorinha. E depois, quando construíram o Kremlin de Tula, isso era repetido. Para a Rússia daquela época, este Kremlin foi muito progressivo e os russos ainda não eram capazes de construir dessa forma. As torres de canto eram redondas para que os projéteis ricocheteassem sem danificá-las e do alto eram reforçadas com machicul. Machicul vem do verbo machucar. Ao longo do círculo havia janelas para atirar e buracos pelos quais água fervente e picho quente eram despejados sobre o inimigo. Na parte interior do muro havia buracos para atirar nos pés de inimigo. Vimos que há muito espaço vazio no território do Kremlin. O fato é que havia 129 casas de cerco no território do Kremlin. Essas são casas que ficam atrás de cercas altas e grossas com um abrigo dentro da fortaleza.
As pessoas ricas tinham essas casas, mas não moravam aqui. E quando o perigo chegava, eles vinham se esconder aqui com todos os seus camponeses e empregados. Aqui vemos uma instalação moderna recriada de acordo com as crônicas. No território dentro do Kremlin, há a Catedral Uspensky do século XVIII, feita no estilo barroco da época da Imperatriz Catarina. Em seu interior há uma grande e bela iconostásia de 7 níveis. Infelizmente agora a catedral está fechada. A torre de sino tem 71 metros de altura. O Torre do Portal Adоевский é uma das 5 entradas para o Kremlin. No topo vimos um mirante que originalmente não estava lá, mas foi construído mais tarde em memória da visita da Imperatriz Catarina. Se o inimigo conseguisse entrar na torre, a passagem de ferro era fechada e o inimigo permanecia trancado na torre. E água fervente e peixe quente eram despejados sobre ele de cima. Um fosso foi cavado ao lado externo do Kremlin e agora há um parque em seu lugar. Vamos ao Museu do Kremlin de Tula. Veja, estas cabeças de cavalos foram encontradas em uma camada cultural de solo. São animais sacrificados que foram colocados nas fundações dos edifícios para preservá-los por séculos. O Kremlin de Tula foi cercado muitas vezes, mas nenhum inimigo jamais conseguiu entrar. Eu e meu amigo Urso anunciamos meu novo canal no Telegram, onde eu mostrarei os momentos da minha vida e o que não está incluído nos vídeos no YouTube. Fala, amor. Ficou tímido. Então, nos convidamos todos vocês a entrar no meu novo canal no Telegram. E esta é a segunda principal catedral da cidade e também chamada de Uspensky. Antes de 1917, havia um monastério feminino aqui. Na época da União Soviética, o monastério foi fechado e transformado em um arquivo. Em 1980, foi restaurado e reaberto como uma catedral. Uma cidade de artesãos e ela é famosa em todo o mundo por seus armeiros. Na margem do rio Upa, em frente ao Kremlin, estão os prédios da fábrica de armas, construída em 1712. Ela foi construída aqui, pois foram encontrados depósitos de minério de metal nesse local. Podemos ver 3 épocas. Este é o prédio de século XVIII.
Este é o prédio da época soviética e este é o prédio russo. Anteriormente, os edifícios da fábrica chegavam até as paredes do Kremlin e desse lado não podíamos ver o Kremlin em si. Mas depois essa área foi liberada dos prédios e foi criado um aterro maravilhoso com uma bela vista do Kremlin. E a propósito, o rio costumava ser mais largo. Foi estreitado e aprofundado para a passagem dos navios. E aqui está uma exposição chamada de História do Kremlin de Tula ao longo de 500 anos. No início do século XIX, os armeiros ingleses, para mostrar suas habilidades, levaram ao imperador russo uma pulga de aço. Uma pulga minúscula que sabia dançar e tinha que haver algum tipo de resposta aos ingleses. A pulga foi trazida em Tula e um homem com o apelido de Canhoto a forjou essa pequena pulga. E aqui nesse museu nós já podemos ver outra pulga que forjou outro mestre no século XXI. E este é o Museu de Armas. A primeira coisa que impressiona é sua aparência. O prédio tem o formato de um capacete de bagateiro. É maravilhoso. O imperador Pedro o Grande foi fundador da fábrica de armas na Rússia. Muitos equipamentos militares ficam aqui ao ar livre. Você pode sentar-se lá dentro e controlar esse equipamento com a ajuda de um simulador. O museu tem 3 andares e uma galeria de tiro. O museu conta sobre a história das armas ao longo dos séculos. O primeiro andar é dedicado ao século XVIII e XIX. Há muitas exposições interativas. Aqui você pode jogar um jogo e você pode lutar. Começar luta. Opa. Ó. São mostrados os modelos de máquinas para a produção de armas. O segundo andar é dedicado ao início do século XX. Primeira Guerra Mundial. Aqui você pode assistir um filme. Todas essas armas você pode tocar. Aqui vemos as trincheiras e o sistema de revólver Nagant. Esta metralhadora tem um cano tão grosso que funcionava como uma geladeira. Ao disparar, a arma esquentava e a água era despejada aqui para resfriar o cano. Aqui mostram como os mestres de Tula fabricavam armas. Há uma área para as crianças aqui. E
aqui estão os eventos da Grande Guerra Patriótica. E tem muitas exposições interativas. Aqui tem até miniaturas pequenas que podem atirar. E o terceiro andar é dedicado às armas modernas. E aqui você pode manter um fuzil Kalashnikov. E aqui eles mostram miniaturas de armas, todos eles podem atirar, até esta pequenininha que tem peso de 2 gramas, ela pode atirar até rasga um folha de papel. E aqui eles mostram microminiatura, o menor fuzil do mundo que fica em um grão de arroz. Aqui ele está, é feito de ouro, eu espero que é visível para vocês. E esta é a pistola líquida. E esta arma que está girando foi projetada para astronautas. No espaço, é claro, ela não é necessária, mas às vezes os astronautas aterrissam longe do local designado e precisam sinalizar. Ou ele pode aterrissar na floresta e a urso se ele precisa se defender. De um lado é um museu assustador, pois tem objetos projetados para destruir os seres humanos. Mas por outro lado, é o auge do pensamento técnico. E aqui está a sala de fama. E esta arma aqui foi feita pela própria Imperatriz Catarina Grande. Você pode imaginar como ela foi uma grande mulher. Graças aos mestres armeiros de Tula, a Rússia conseguiu vencer na guerra contra Napoleão em 1812. Depois dessa guerra veio o tempo de paz e os mestres armeiros começaram a fabricar. O que você acha? Caros amigos, hoje eu e Vladimir Ilyich Lenin informamos vocês que hoje todos vocês podem me apoiar com suas doações, por exemplo, pelo Valeu Demais no YouTube ou no Donation Alerts, link está abaixo desse vídeo. E agora, eu e ele, nos queremos agradecer àqueles que já me apoiaram com suas doações. Muito obrigada! Este é o prédio do Museu de Samovares. O samovar é um dos símbolos da Rússia. Ele era chamado de General da Mesa e é um dispositivo para ferver água. Em 1740, a primeira fábrica de samovares foi aberta na Rússia. Ele era chamado General da Mesa. É um dispositivo para ferver água. O próprio nome de samovar é traduzido literalmente como ferve por si só. Dentro do próprio samovar há um tubo de torrefação. O combustível era colocado neste tubo, em geral era carvão vegetal, lascas e cones. A água foi derramada ao redor do tubo e o fogo foi aceso com uma pequena lança, em russo lutina, e a tampa foi fechada. Uma pequena chaleira de chá era colocada em cima de tampa.
eles mostram as miniaturas. Este é o samovar em uma garrafa. E este é a super micro miniatura, samovar pequenininho. Os russos adoram beber o chá e bebem de 3 a 10 xícaras de chá por dia. E como chá, eles adoram comer o pryanik. E o pryanik de Tula é o pryanik mais famoso. O pryanik de Tula é a marca registrada da cidade de Tula e tem até monumento a pryanik. Cada região da Rússia tinha seu próprio pryanik e as receitas mantidas em sigilos absolutos. Mas o pryanik de Tula é o mais famoso. Ele tem dentro geleia de frutas. E agora vamos entrar no museu de pryanik. Aqui você pode experimentar e comprar vários tipos de pryanik de Tula. Aula magistral sobre a fabricação de pryanik no museu e eles mostram todos os segredos em detalhes. Mas infelizmente eu não tenho muito tempo e não poderei participar. Mas sou muito boa em fazer pryanik e se você estiver interessado, mostrarei todo o processo em minha própria cozinha. Olha que prédio lindo aqui! Prédio antigo com tantos detalhes. Eles reconstruíram e ficou muito bonito. E esta é uma rua Metalistov. Uma rua histórica que foi restaurada e transformada em uma rua para pedestres. É a rua mais turística de Tula, como a Arbat em Moscou. É uma das ruas mais antigas da cidade e é muito agradável caminhar por ela. Então, mostrei a você mais uma cidade antiga russa, cidade de Tula. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, deixe seus likes, se inscreva no meu canal e escreva nos comentários se você gostaria de visitar essa cidade. Por favor, se é possível, compartilhe com seus amigos e entre no meu canal no Telegram. Eu desejo toda a felicidade por você e até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Eu e meu amigo Urso anunciamos meu novo canal no Telegram, onde eu mostrarei os momentos da minha vida e o que não está incluído nos vídeos no YouTube. Fala, amor. Ficou tímido. Então, nos convidamos todos vocês a entrar no meu novo canal no Telegram.